Hoje, meus amigos e minhas amigas, dia 28 de novembro de 2024, guarde essa data na sua memória, porque talvez daqui a alguns anos você sinta saudade dessa data, tá? Hoje, o Brasil atingiu um marco histórico. O Brasil finalmente se tornou hexa, tá? E infelizmente não foi no futebol, tá? O Brasil se tornou hexa no dólar, tá? Pela primeira vez na história, $1 vale R$ 6, tá? E um dia o dólar valeu 2, um dia ele valeu 3, um dia ele valeu 4, um dia ele valeu 5, e isso aí ficou para trás, né? E a gente agora só fica na saudade, né? E muitas pessoas hoje, na verdade, têm o arrependimento de lá atrás não ter comprado, investido, o que é mais importante ainda, em dólar, tá? E nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre as implicações dessa alta do dólar, né? Alguns dos fatores óbvios que têm levado a essa alta do dólar e o que eu já faço e o que eu acho que você deveria fazer para se proteger, né? E não é se proteger da alta do dólar, e sim é se proteger da desvalorização do real. Oi, eu sou o Rafael. Se você gosta de conteúdo sobre finanças e investimentos, considere se inscrever aqui no canal, já curta esse vídeo e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Então, se você quiser saber tudo isso, fique no vídeo até o final para que você não perca nenhuma dessas informações. Indo direto ao assunto, né? Dólar batendo 6. Ai, meu Deus, dólar tá batendo 6, isso não muda em nada a minha vida. Por que você está falando disso, né? Na verdade, muda bastante coisa a vida de todo mundo aqui no Brasil, tá? Porque eu não sei se você ainda percebeu, mas o dólar é um componente importantíssimo na inflação do país, tá? E sempre que o dólar se valoriza, né? Ou seja, o real, na verdade, se desvaloriza ante o dólar, o preço das coisas aqui no Brasil costuma subir, né? Esse é um fator inflacionário de peso aqui para a gente. Por quê? Porque a economia do mundo ela é dolarizada, tá? As principais coisas que a gente consome, elas são cotadas em dólares. As principais commodities, né, principalmente tudo que é agrícola, tá? Qualquer soja, milho, que são produtos agrícolas utilizados amplamente na alimentação do brasileiro, a carne, tudo isso é negociado em dólar, tá? E principalmente os combustíveis, né, e o principal é o petróleo, ele é negociado em dólar. Então, se o real se desvaloriza antes do dólar, se você comprava um dólar com R$ 5 e agora você precisa de R$ 6 para comprar um dólar, quer dizer que as coisas que são cotadas em dólar ficarão mais caras para quem recebe em reais, tá? Então você recebe em reais e provavelmente o seu salário não acompanhou a desvalorização do dólar, tá? Então você consegue comprar menos coisas, ou seja, processo inflacionário. Mas por que que isso ocorre, tá? A inflação é primariamente um fenômeno monetário, tá? A inflação ocorre porque existem mais reais em circulação do que dólares, ou seja, tem mais demandas por dólares do que por reais. Então, quando tem mais reais do que dólares, o preço daquela coisa que você precisa comprar, no caso aqui os dólares, aumenta, tá? Então é por isso que existe essa questão de câmbio entre as moedas. Mas esse não é o principal fator pelo qual o dólar agora nesse momento está batendo R$ 6. Os principais fatores são, obviamente, conjuntura internacional, tá? A gente tem que levar isso aqui em consideração. Então, tem sempre que analisar os juros nos Estados Unidos, ou seja, qual é o preço da moeda que o governo americano está colocando sobre a moeda deles, né? Então, se a moeda dos Estados Unidos, ou seja, guardar, entesourar a moeda dos Estados Unidos, gera uma renda maior do que aqui no Brasil, então as pessoas tiram o dinheiro do Brasil e levam para os Estados Unidos. Como tem menos demandas por reais e mais demandas por dólares, o preço do dólar sobe, tá? Então esse é um dos fatores. Mas no caso do Brasil, como nós vivemos num país extremamente atrasado, né, se assim eu posso dizer, que adota políticas atrasadas, que é um país mentalmente onde as pessoas são mais atrasadas e, por consequente, elegem políticos ruins, né, que fazem leis e fazem coisas e cuidam do nosso dinheiro da maneira errada, né, por assim dizer. Então, o principal fator para que o dólar esteja batendo R$ 6 hoje no Brasil é um fator político, tá? É um fator fiscal. Por quê? Entra mês, sai mês, o governo
nesse governo que está aí no Brasil, que é o governo do PT, arrecada mais e mais impostos. Todos os meses, se você pesquisar, o governo bateu recorde de arrecadação. Contudo, não tem sido suficiente para dar conta da fome do governo de gastar cada vez mais. E não é um gasto, né, que se fosse olhar pelo total que o Brasil arrecada e o tanto que se gasta no governo, não é um gasto que eu e você a gente vê retorno nesse gasto, né? Então, você vê aí a violência batendo recorde, a infraestrutura do país um lixo, né? Falta saúde, falta educação, falta tudo. Então, para onde que vai todo esse dinheiro dos impostos que a gente paga, né? Vai para pagar custas governamentais, vai para simplesmente financiar e sustentar o Estado, tá? Que está sufocado. E o Estado por si só, ele já está sufocado, né? Principalmente em suas próprias dívidas, né? Ou seja, ele tem que pagar a dívida e os juros da dívida, e está sufocado nas despesas que, quando esse governo entrou, ele simplesmente, ao invés de enxugar gastos ou não aumentar os gastos, a primeira coisa que ele fez, na verdade, foi aumentar os gastos, né? Então, inchar a máquina pública. E aí fica mais difícil de você sustentar as coisas sem aumentar a arrecadação, né? Sem financiamento. Por quê? Porque o governo ele não produz nada. O governo ele é simplesmente um parasita. Ele tira dinheiro das pessoas que produzem, eu e você, que pagamos impostos, para financiar a estrutura máquina pública, tá? O governo, na verdade, ele é um gerador, um criador de desigualdades. Ele é um criador de dificuldades, tá? Então, ao invés do governo ajudar a gente, tá? Ao invés dele, por exemplo, promover segurança para que a gente possa ter conforto, para a gente poder abrir nossos negócios, para a gente poder consumir, andar na rua, isso não existe. Então, você chega em um determinado horário, aqui, por exemplo, onde eu moro, das 5 horas da tarde, 18 horas, o comércio fecha, tá? Isso atrapalha a economia. Por quê? Porque não existe segurança. As pessoas fecham o comércio porque elas têm medo de ser assaltadas, né? Justamente porque não tem segurança. E esse é só um exemplo do porquê o governo atrapalha e é ineficiente. Um governo que gasta mais, como o governo atual, é igual a eu e você gastando mais, tá? Se a gente gasta mais do que ganha, não tem muita dificuldade para entender isso aqui, tá? Das duas, uma. Ou você vai ter que apertar o cinto e fazer economias, ou você vai tomar dívidas, tá? Você vai pegar dinheiro emprestado para poder financiar os seus gastos, o seu custo de vida, vamos supor. Só que dependendo do seu perfil, ou seja, se você é uma pessoa que tem um perfil de boa pagadora ou um perfil de mal pagadora, né, aquela pessoa que toma o dinheiro emprestado e não paga ou demora de pagar, os juros para você vai ser um juros X ou Y, né? Isso vai depender de como a pessoa que está te emprestando dinheiro vai analisar o seu perfil, né, de crédito, se você é um bom pagador ou mau pagador. Então, os bons pagadores normalmente têm juros mais baixos. Por quê? Porque os juros é o preço do dinheiro no tempo. E os maus pagadores têm normalmente juros mais altos, tá? Então, para que os investidores, eu, você e os investidores que na verdade financiam o governo, né, que são os investidores internacionais, queiram aplicar, emprestar dinheiro para o Brasil precisa se mostrar um país de confiança, precisa mostrar que ele tem responsabilidade fiscal, que ele tem potencial de honrar com aquela dívida que ele está assumindo, de honrar com os gastos que ele está assumindo, né? E hoje o governo brasileiro não tem demonstrado isso. Então o governo gasta demais e aí o investidor pede mais juros. Por quê? Quando o governo gasta demais e não tem arrecadação suficiente, ele continua devendo cada vez mais, as pessoas ficam pensando, será que algum dia ele vai conseguir pagar essa dívida? Não sei. Está parecendo que tem mais risco em emprestar dinheiro para o Brasil. Então, peraí, vou pedir uma taxa de juros maior. Só que taxa de juros maior não quer dizer muita coisa, tá? Porque a Argentina, por exemplo, tinha taxas de juros que ultrapassavam 100% ao ano. E mesmo assim as pessoas não queriam emprestar mais dinheiro para a Argentina. Por quê? Porque não tinha disciplina, não tinha controle fiscal. O governo imprimia dinheiro a rodo, né? Chegou um momento aí que você precisava de mais de 1.000 e poucos pesos, 2.000, 3.000 pesos, sei lá, para comprar a nota de $1, tá? Então, o governo propicia esse tipo de coisa. Um governo irresponsável financeiramente gera impactos devastadores para a sua população, tá? E a inflação é um imposto oculto, tá? Então, com o passar do tempo, eu e você provavelmente deve estar percebendo isso no preço dos alimentos, no preço da carne, no preço dos combustíveis, a gente vai ficando mais pobre, porque nosso salário, nossos ganhos não aumentam tão rápido quanto a inflação. Então, a forma do governo, que é aquele que tem o poder de imprimir o dinheiro primeiro e usar o dinheiro impresso primeiro, se financie sem
se tornar impopular, né? Porque o governo joga a culpa da inflação para o empresário, que é malvadão, que chega ali e aumenta os preços. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. A inflação ocorre por quê? Porque tem mais dinheiro em circulação para a mesma quantidade de produtos existentes, entendeu? Então ocorre a inflação. E aí eu coloquei isso recentemente no meu Instagram e algumas pessoas vieram falar comigo, porra, dólar chegando a 6, cara, eu acho que eu vou investir lá fora. E aí eu vou dizer para você, você já deveria estar investindo lá fora há muito tempo, tá? Se você de nenhuma forma tem uma renda dolarizada, você já tem que estar fazendo, você já tinha que estar fazendo isso, mas se você não está, comece o quanto antes. Então, eu já tenho boa parte do meu patrimônio investido fora do Brasil, tá? Mas esse tipo de crise financeira, monetária gerada pelo governo acaba gerando certas distorções no mercado financeiro aqui do Brasil, tá? E eu, na verdade, enxergo que no momento atual o Brasil está se mostrando com algumas poucas, tá, excelentes oportunidades. Por quê? O Brasil é essencialmente uma grande fazenda com um pocinho de petróleo e uma mina do lado. Tá? É isso que é o Brasil. Então hoje eu tenho dinheiro investido no Brasil, tá? Mas eu invisto em poucas empresas, tá? Umas 4 empresas que acompanham ali o quadro do aposentado em 25 anos. Sabe quais são, vê quais são, acompanha a minha alocação, minha forma de investir, tá? E hoje essencialmente eu invisto em fiagros, tá? Que investem no mercado do agronegócio. Porque na minha cabeça, você tem que investir na qualidade do país onde ele tem as suas maiores forças, tá? E o agro no Brasil, ele é uma potência. Então, não investir no agro no Brasil é loucura, tá? Porque é um dos únicos setores que são realmente rentáveis no país. Tem seus riscos? Tem. Mas qualquer investimento tem seu risco. Mas o agro no Brasil não pode ser negligenciado, tá? Ele é, sim, uma potência. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu foco em investir em negócios escaláveis através da tecnologia. Por quê? Porque lá é o berço da tecnologia. Você não vê empresas de celulares brasileiras, você não vê empresas de carro brasileira, você não vê empresas de software brasileiras fazendo sucesso. Você vê empresas de software americanas, você vê o Google, você vê a Microsoft, você vê a Meta, você vê empresas desse tipo de coisa nos Estados Unidos fazendo sucesso. Então, você olha para o país e olha quais são as maiores forças desse país. E você investe nesse país nas coisas que fazem sentido nesse país, tá? Então lá fora é mais difícil de você encontrar bons investimentos escolhendo individualmente cada ação, cada empresa. Então por isso que eu invisto bastante via ETFs lá fora, tá? Mas aqui no Brasil dá para você escolher pequenas empresas individualmente e eu enxergo atualmente com essa crise no Brasil fiscal, né? Essa crise que tem gerado um aumento do dólar, algumas poucas oportunidades. Mas principalmente o que eu sempre tenho feito é eu recebo meu salário, meu dinheiro e eu mando boa parte desse dinheiro para fora do Brasil, tá? Porque deixar dinheiro no Brasil ou deixar 100% do seu dinheiro no Brasil é uma grande loucura. Mas eu vejo também que aqui agora estão se abrindo algumas janelas de oportunidade de investimento. Então meu conselho para você aqui é, se você não tem nenhuma exposição, se você não tem nenhum tipo de investimento atrelado ao dólar, eu recomendo que você inicie, tá? E se você não estiver seguro ou segura para fazer isso sozinho, eu recomendo também que você clique aqui no primeiro link na descrição do vídeo e agende uma reunião comigo, né? Nesse link você vai ter acesso à minha agenda e você vai poder escolher lá o melhor dia e horário para você, para a gente bater um papo inicial sobre investimentos, tá? Sobre a sua vida financeira. Eu posso lhe ajudar nesse quesito porque eu sou um planejador financeiro independente, tá? Então, se você não quiser ficar refém dos aumentos do dólar e, por consequente, do aumento da inflação, ver o seu poder de compra se destruindo, você, felizmente, tem uma saída, tá? Que é através dos investimentos. Só que muitas vezes as pessoas não têm tempo para poder investir. E não tem problema, porque se você não tem tempo, existem profissionais que podem lhe auxiliar nesse ponto, tá? E eu sou um deles. Bom, então pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido que nossa vida, apesar de você pagar em reais, ela é em dólar, tá? Então, quanto antes você entender isso, maior benefício você vai ter no longo prazo. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like aí no vídeo e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. E até mais!